do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, motivos de resignação, item 13. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que encara a vida pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento será breve. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece essa, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo, e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Obrigado. Boa noite a todos. É com muita alegria que estou aqui hoje, novamente, com vocês para podermos falar um pouquinho do Evangelho, falar um pouquinho sobre a mensagem de Emmanuel e poder criar condição de reflexão, condição de nos despertarmos, perante as nossas ações, o que estamos fazendo diante dessa doutrina que hoje todos já estamos participando e buscando a nossa redenção. Nosso irmão hoje, ele leu para nós o item 13 do capítulo 5, e ele fala para nós que durante a nossa oportunidade da reencarnação, nós podemos ter a percepção, o sentimento de maneiras distintas do que acontece em nossa vida, dependendo de como enxergamos, que ponto de vista, qual o prisma que eu enxergo a situação que eu estou vivendo. Então, isso é uma coisa que determina um maior sofrer ou um menor sofrer na nossa vida. Porque nós temos que ter a consciência que, como espíritos milenares que somos, consequentemente estamos nesse processo há muito tempo. E estamos sofrendo, apanhando para aprender. O aprendizado são conceitos revistos. Então nós acreditamos em algo que futuramente nós vamos mudar de opinião. E essa mudança de opinião, ela está vinculada normalmente a um fato que proporcionou dor e desconforto. Porque se fosse alguma coisa que a gente soubesse, não seria dessa maneira.
Então ele vem colocar para nós que nós devemos atenuar esse processo, não potencializar. Mas como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso através da visão direcionada ao Evangelho de Cristo, através do Espiritismo. Então nós temos que ter a consciência de que se eu estou vindo de um processo de evolução, estou tendo a minha oportunidade da reencarnação, que é um momento que eu tanto preciso para poder seguir diante a minha redenção. E quando estou aqui com essa oportunidade, eu vou agir de maneira não muito satisfatória, ou às vezes até mal, isso tem alguma coisa errada aí. E para orientar o caminho correto, nós temos Jesus, nós temos o Evangelho, nós temos bastante material que nos instrui. E precisamos, então, usar desse artifício que nós temos. Como os filhos de Deus, espíritas, sabemos que continuaremos após o desencarne e retornaremos. Então nós temos a consciência que isso é um momento. Agora, esse momento, ele vai me trazer dificuldades. Agora, essa dificuldade, ela tem que ser vista como uma oportunidade, como algo que está vindo para poder me auxiliar a evoluir. Então, eu não tenho que lamentar. Eu tenho que agradecer e aproveitar o máximo possível. O que é aproveitar o máximo possível? É tirar da lição uma resposta boa, correta, uma reação que está de acordo com os ensinamentos do nosso mestre. Então a visão de que o que eu vivo hoje é muito pequeno no processo da minha evolução, me faz aceitar isso como uma coisa, olha, vamos passar por isso é uma coisa de momento e em breve será superado. Outra coisa que ele coloca para nós é com relação da gente pegar e simplesmente não ter uma esperança de que esse futuro é o momento melhor e que o momento de hoje é um momento apenas transitório. O materialista, aquele que não tem essa visão, ele vive por agora e por hoje. Então, consequentemente, o que ele faz? Ele simplesmente quer o tudo agora. E nós sabemos que como é que nós vamos ter tudo agora se nós não temos essa condição ainda? Nos falta muito. Então temos que ser coerentes com a oportunidade. Temos que agir de maneira que sempre pensamos em adiantar e não ficar achando que não é justo, achar que
a grama da casa do meu vizinho é melhor que a minha. Então essa pessoa, ele a vida inteira vai reclamar, porque ele não está satisfeito com o que tem, ele não reconhece o bem que existe na vida dele, porque ele reclama querendo mais. E isso provavelmente traz o quê? Os ciúmes, a inveja, e faz também você ter aquela, vamos dizer assim, você ter aquela revolta, aquele sentimento que na realidade te proporciona uma coisa boa ou ruim. É uma coisa ruim. E por ser uma coisa ruim, isso acaba interferindo tanto no teu processo de saúde corporal, material, como na parte da tua saúde de espírito, de alma nesse corpo encarnado. Então, dependendo de como vamos interpretar as coisas que acontecem em nossa vida, a gente consegue fazer esse peso ser um peso menor, uma coisa mais fácil de carregar. Agora, se começarmos a agir de uma maneira como uma criança que você fala, vamos ali, e ela sai, e com poucos metros que está andando do seu lado já está reclamando, que não quer ir, que está cansada, que eu não vou. Nós temos que ter um objetivo da evolução na vida. O que justifica a vida é a busca da redenção. E a busca da redenção, ela se dá através do aprendizado, de boas ações e tudo que a doutrina traz, que é a caridade, o perdão, a misericórdia. É isso que nós estamos praticando? Ou nós estamos enxergando a vida de um ponto de vista material, onde que se deseja o que tem, que se oferece, mas que para mim ainda não é possível. Eu não aceito a minha condição e, consequentemente, eu vou piorar a minha situação. Então eu não aceito, eu sou rebelde. Então isso é um problema que nós temos que ter a consciência de que isso não é problema. É um problema na visão de quem não aceita. Mas quem tem um pouco de conhecimento da doutrina espírita, tem que brigar com esse sentimento, tem que buscar um caminho, tem que atenuar isso, porque isso não ajuda, isso só atrapalha. O nosso irmão Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, no livro Bênção de Paz, na mensagem intitulada Enfermos da Alma, ele fala o seguinte para nós, que nós acreditamos que os enfermos da alma são os malfeitores, aquelas pessoas que praticam o mal. Nos dias de hoje, a mídia fala muito no mal. Então, seja a televisão, seja a internet, a notícia que propaga o mal, ela é muito rápida. Então a gente vê cada barbaridade e se coloca na situação assim, ó, meu Deus, né? Olha que absurdo. Graças a Deus eu não sou assim, eu não faço esse tipo de coisa. Então tem-se a ilusão
de que existe um malfeitor que não sou eu. Porém, todos somos enfermos da alma. Ele coloca na mensagem, usa um termo que chama excesso das atitudes respeitáveis. Então, através de atitudes aparentemente respeitáveis, nós excedemos, nós passamos do ponto. E a partir do momento que se passa do ponto, você passa de um lado, é porque você desequilibrou. Falta do outro. Então, por exemplo, no momento em que o mundo viveu a Inquisição, pessoas foram queimadas, vivas. Foi um fato que ocorreu. Ninguém nega que isso ocorreu. Quem praticou acreditava que aquilo era necessário. Então, faltou o que ali? Misericórdia. Então, excedeu na punição. Faltou misericórdia. Outra coisa que ele coloca para nós é com relação a querer ser muito amigável, muito gentil com as pessoas. A gente está vendo o que está acontecendo. E está acontecendo coisa errada. Porém, a gente não quer ser aquela pessoa que vai colocar aquilo ali na hora, trazer aquele desconforto, o chato. Acabamos sendo complacentes, aceitando, tolerando, permitindo aquilo. E essa invigilância, ela vai ocasionar um problema amanhã. Que nós participamos. Não fizemos o ato, mas participamos. Poderíamos ter evitado, orientado. E o que nós fizemos? Nada. Não fizemos nada. Assistimos. Porque queremos ser amigo, gentil. Conceito de superioridade. Então, esse conceito de superioridade, ele vai fazer eu ser uma pessoa que falta a humildade em mim. Vai fazer eu achar que aquela pessoa é um problema dela. Aquela pessoa, eu não vou nem perder meu tempo. Não consegue perceber no irmão a carência. Quer dizer, ele até consegue, mas ele não consegue querer chegar ali, falta nele isso. Ele acha que ele está num nível acima, que o outro ainda vai aprender. Como se ele não tivesse esse compromisso de levar a verdade, levar a luz, o conhecimento. Ele coloca também para nós que normalmente as pessoas que têm essa visão, ela tem um conceito da independência. O conceito da independência seria o seguinte: olha, ele tem o livre-arbítrio. Ele escolheu o que ele quer. E agora você está vendo? Aí, ó, você está vendo? Às vezes, em tom de ironia. Você acha que isso é correto? Claro que não. Mas ele age dessa maneira. Ele quem? Nós. Nós todos agimos assim. Com maior ou menor intensidade, momentos distintos, nem sempre.
mas agimos. Então, se o problema é dele, falta o quê? Falta a ação de querer auxiliá-lo. Porque ele escolheu, agora ele vai colher o que ele plantou. Então também está errado. Não devemos fazer isso. O conceito da garantia, ele fala, da poupança. Eu preciso guardar dinheiro porque eu vou precisar, meu filho vai começar a fazer a faculdade, porque eu preciso para isso, eu preciso para aquilo. Sempre tem uma justificativa. E na realidade, o que ele está cultivando? A avareza. E nesse conceito de avareza, ele simplesmente bloqueia o progresso. Porque não existe um progresso sem o trabalho. E o trabalho, ele é uma ação voluntária, mas que muitas vezes exige o dinheiro. Você não faz sem o dinheiro. Não basta a vontade. Eu preciso do dinheiro. E cadê o dinheiro? O dinheiro está guardado. Está armazenado. E o dinheiro não foi feito para ficar armazenado. O dinheiro é instrumento de progresso. O dinheiro, ele circula. Então ele vem colocar para nós que esses excessos que nós tomamos, como se fosse atitude de garantia, atitude de segurança, de bom senso, quando é em exagero, isso daí também é vamos dizer assim, passa a ser um problema para nós. Não devemos levar a esse extremo. É claro que devemos ter esses cuidados, mas não ao extremo de atrapalhar a nossa evolução, de ser contra o que o Evangelho nos fala. Eu peguei uma outra mensagem também de Emmanuel, psicografada pelo Chico, aquela chama Enfermos da Alma, essa chama Doentes da Alma. Qual que é a diferença, basicamente, no conceito geral das duas mensagens? Aquela ali, Enfermos da Alma, veio nos orientar com relação a atitudes que devemos tomar cuidado, que achamos que é normal, porque a gente acha que a gente não é malvado, a gente acha que a gente não faz coisa errada, que o que a gente faz é tolerável, que nós não somos extremistas. E ele vem colocar para nós aqui que a gente tem que fazer uma reflexão para ver se realmente nós somos o que pensamos. E como essa segunda mensagem do Doentes da Alma vem colocar para nós o seguinte: como devemos agir diante desses irmãos que têm essas atitudes que eu acabei de falar? Primeiro, entender que ele é um irmão igual a nós. Entender que a situação que ele vive e proporcionou em nós um sentimento ruim, então ele fala assim para nós, não jogue, não derrame o fel no vinagre que te circunda. Você já está em uma situação onde que não é boa. Aí você pega, vem de atenuar, você vai lá e piora a situação. Então, ele fala para nós, não derrame o fel.
paciência, calma. Ele é assim? Ele está assim? Por que será? Você já procurou a razão disso? Porque a grande maioria das vezes, isso é consequência de um irmão que está vindo numa condição onde que a vida para ele, muitas vezes, foi difícil. Ele não tem a informação correta, não tem a ferramenta que o Evangelho nos traz para poder trabalhar. E em cima da sua ignorância, ele pratica aqueles atos. E, consequentemente, quem pratica aquele tipo de coisa vai colher os frutos, consequência do ato que foi plantado. E provavelmente também é ruim. E ele acaba vendo aquilo na vida dele como rotina. E isso faz ele perder a fé. Faz ele perder a fé nele. Porque toda vez que ele faz, é isso mesmo. Então, o que ele é necessário? É necessário fazer diferente. Mas para fazer diferente, ele precisa mudar alguma coisa. E quem vai fazer ele mudar alguma coisa? Somos nós, irmãos. Somos nós, irmãos, que devemos fazer isso. Ele fala que é o seguinte: não conseguir renovar as suas convicções, ou seja, ele faz uma coisa, acontece aquilo. Então, para ele não mudou a convicção dele. Lembra que eu falei que a evolução é um processo de mudar o conceito? Ele não mudou o conceito, aquela convicção manteve. Então, ele fala para a gente, paciência para os que acham superiores. Porque, na realidade, eles não conseguem admitir o tanto que ele é pequeno, frente ao caminho que tem que ser percorrido, o tanto que falta. Falta muito. Ele não sabe nem uma pequena parte, falta muita coisa. Mas na soberba de quando encarnado, e com pouco a mais de conhecimento que os irmãos, ele se coloca nessa posição. Então, o que nós temos quando nós nos deparamos com esse tipo de pessoa, esse irmão, porque são todos irmãos, temos que enxergar o outro como irmão, porque dessa maneira fica mais fácil. Porque muitas vezes esse irmão, ele nos provoca, ele acaba nos irritando, provocando sentimentos desagradáveis. Então nós temos que ter a coerência de enxergar a situação de uma maneira não material, mas sim espiritual. Porque somos seres espirituais, somos espíritos, estamos encarnados. Deixaremos de estar encarnados, mas não deixaremos de ser espíritos. Respeito e auxílio àquele que não aceita os desígnios de Deus. É o que mais tem. Quantas vezes a gente reclama? É só fugir um pouquinho do que a gente estava programando. Mas se aconteceu assim, alguma razão há de ser. E a gente, então, percebeu que existe aquela pessoa que está desse jeito, ela demonstrou isso. Se for o momento oportuno, espera a ocasião e coloca aquilo de uma maneira suave, uma maneira a trazer a paz,
a acalmar, a confortar, não de uma maneira onde você acaba agredindo o seu irmão também, porque assim nós não vamos conseguir resolver o problema. Então, a gente tem que orientar que as expiações e provas são recursos sagrados que são oferecidos a nós. Que não devemos, hipótese alguma, ficar reclamando, mas sim agradecer a oportunidade, porque é uma coisa que desejamos. Aí quando você tem, você reclama? Não pode. E ele conclui falando o seguinte para nós: vimos que podemos abrandar as amarguras das provas, que erramos não somente quando praticamos mal feitos, mas também quando praticamos excessos justificáveis, e que devemos saber construir uma resposta condizente com a doutrina cristã frente às nossas provas. Que a saúde do corpo e da alma vai depender disso. Enquanto estivermos agindo de maneira rebelde e que foge do princípio da doutrina de Cristo, nós não teremos a tão sonhada paz de espírito e, consequentemente, iremos dentro da área médica, dentro da área da saúde, eles falam que sentimentos pode trazer alterações no corpo. Então eles falam que isso é somatizar o sentimento. E isso adoece o corpo. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo, que a espiritualidade amiga, que o nosso anjo da guarda possa estar conosco, nos orientando e principalmente que a gente aceite essas orientações e possamos agir dessa maneira. Que assim seja.